boa tarde. Hoje, 3 de fevereiro de 2022, vamos iniciar a entrevista com o senhor Raimundo, né, que é conhecido como Raimundinho da CEPASP aqui na região de Marabá. E a gente informa, né, que essa entrevista ela vai estar sendo gravada e a áudio e imagem capturado para divulgação futura. Aí, senhor Raimundinho, nós vamos pedir para o senhor falar um pouco da sua história de vida, da sua trajetória aqui na região, mas iniciando pelo seu local de nascimento, né, e o contexto de migração, né, por que veio para a região, quando veio, para a gente entender um pouco desse início, né, nome da sua completo. vida. Iniciando com o nome completo, por favor. Então, sou Raimundo Gomes da Cruz Neto. Eu nasci em Teresina, no Piauí, em 1953, mas em 1956 nós chegamos aqui no Pará. Meus pais vieram primeiro para o Maranhão, passaram uns meses e um ano na região ali de Riachão, Carolina, e depois migraram para cá, né, junto com outras pessoas que estavam também nesse processo de migração para cá, para Marabá. E vieram para cá e aqui tiveram um tempo na cidade e depois o papai e mamãe foram, e eu, e já tinha uma irmã que tinha nascido no Maranhão. Nós fomos trabalhar eles foram trabalhar nos castanhais, né? Eles foram trabalhar como encarregado de castanhal, meu pai era encarregado de castanhal. E ficamos um bom tempo nesse processo, né? E depois eu vim para Marabá, depois com 7 anos eu vim para casa de uma família para estudar. Depois meus pais, na década de 60, meados de 60, meus pais vieram para Marabá, eu voltei a morar com meus pais. Aí eu concluí o ginásio e fui para Belém fazer meu curso científico na época, já no final da década de 60. Aí terminei científico, depois fiz o curso de agronomia e em 77 eu terminei meu curso de agronomia e voltei final de 77 para Marabá. E aqui, né, porque era a minha vontade justamente era de retornar para Marabá, de vir para cá, ver o que podia fazer aqui, né, tendo em vista, tinha muito essa vontade de retornar para o meu território, né, pensar do que podia se contribuir aqui nesse espaço, né. E aí foi isso. Depois eu fui trabalhar um tempo, né, procurando alguma coisa para fazer, trabalhei com topografia, aí também trabalhei em sala de aula, né, no ensino médio. E né, fiquei tentando fazer as coisas aqui. Aí em 80, né, eu trabalhei para uma empresa de topografia, uma empresa de Brasília, que trabalhava com topografia e elaboração de projetos, né. Aí foi quando eu fui deparar como era a realidade aqui né, dos projetos que chamavam de desenvolvimento aqui para a região, né. E a partir de 84, eu fui contratado pelo Estado, né, como agrônomo na Secretaria de Agricultura do Estado. E aí nós fomos desenvolver o trabalho aqui na região, que era um trabalho de organização dos trabalhadores, né, dos camponeses, né, nessa região sul e sudeste do Pará. E é aí que nós vamos desenvolver nossos trabalhos aqui. E vamos, nesse período que eu tive aqui também, eu trabalhei no MEB, que é o Movimento de Educação de Base, né, onde eu conheci vários companheiros como Ademir Martins, Humano, finada esposa do Ademir e outros companheiros aí que a gente começou a se dedicar, né, principalmente no apoio à luta dos camponeses aqui na região, né, que eram os considerados poceiros na região, que foram enxotados para cá com esse grande projeto, né, da Transamazônica e outros projetos aqui para a Amazônia.
E em 1984 nós criamos uma entidade, né, que é uma organização que é o CEPASP, né, que é um Centro de Educação e Pesquisa, né, de assessoria aos movimentos sociais. E aí nós vamos desenvolver trabalhos, né, nessa região aqui, na perspectiva de tentar entender, né, como é que se dava a história da implantação dos grandes projetos na região, que está na voga nessa época, década de 80, e como é que isso influenciaria e diretamente na vida, né, dos trabalhadores nessa região. Né. Grandes projetos como a barragem de Tucuruí, que teve né, um grande efeito para a vida do povo dessa região, né, com a construção do Grande Lago, né, Lago Tucuruí. Nós acompanhamos toda essa movimentação, né, por conta pela Secretaria e também pelo CEPAS, porque que a barragem foi iniciada, a operação em 1985, né? Então, em 1985 a gente já fazia grandes manifestações, entendendo os grandes problemas que essa barragem criaria, né, para a população, e que na verdade depois foi já na sua implantação já criou muitos problemas, né? Afastamento de muitas famílias das áreas, né? Famílias que até hoje estão aí bolando, perderam noção até da vida, né? Tem muitas pessoas que estão perdidas da vida aí nessa região aqui de Marabá, Tucuruí. Nós temos contra pessoas ainda com problema que até hoje nunca foi resolvido, né? Então, através do CEPASP, que era a organização, né, nossa organização política, é que nós vamos desenvolver esses grandes trabalhos de acompanhamento dessa situação aqui, né. Em 78, quando eu trabalhei no MEB, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui no trecho da Transamazônica, aqui numa vicinal 72, que é a vicinal que na época o Exército trabalhou muito aí, que fazia essa ligação com São Geraldo, né, antes do Brejo Grande, vicinal 72. Então eu conheci ainda pessoas que ainda, né, que foram assentados como colonos, né, e que hoje já foram, né, já não existem mais, já faleceram, tudo mais tal. Tem seus filhos por aí, mas essas pessoas na sua maioria já. Semana passada eu e a Angelina fomos visitar um companheiro na Vila Santana e conversamos com uma filha de um senhor, né, dessa época que ainda está lá, né, que o apelido dele é Moela, né, e a filha dele chama-se Neguinha, né, que é dona de um boteco lá, e eu achei muito interessante que vocês possam, quem sabe, fazer uma conversa com o seu Moela, né? Que ele é dessa época que eu andava por lá em 1978. 1978 que eu andava que não era ainda Vila Santana, né? Tinha várias casas, né? Inclusive tinha onde a casa que servia para mim de apoio, a da dona Nonata, né? Uma senhora, que essa dona Nonata está por Itupiranga ainda, né? Eu acho que em Itupiranga dá para encontrar a dona Nonata, né? Dona Nonata é dessa época, pelo menos em 78 eu a conheci naquela região ali. Né? E eu tenho notícia dela para Tupiranga, né? Ela mudou para Itupiranga, e ela, há 2 anos atrás, ainda tive notícia dela, né? Deve ser que posso encontrá-la. Então nós vamos viver, né? Eu tive experiência quando fui trabalhar nessa empresa, né? O que realmente o banco financiava, o que o banco financiava para os colonos, né? O colono financiava, já era financiamento, né, do que nós chamamos do processo de destruição da Amazônia, né? Que era financiamento, né, só financiava arroz, feijão, milho, mandioca e capim. Esse era o financiamento do Proterra na época, né, que era um programa de desenvolvimento, de financiamento, Proterra, né, que acabou pelo meado de 80, esse projeto foi embora, acabou, né? Ele começou em meados de 70 e encerrou-se em meados de 80, por aí. 83, acho que tinha o nome meados. Eu me lembro que essa empresa que
que me contrataram, eu fui trabalhar e nós elaboramos ainda uns 40 projetos e nenhum projeto desse não chegou nem a ser financiado, o programa já tinha ido embora. Então foi a oportunidade de eu conhecer qual era a realidade, como é que tratava, né, o que o governo propunha para essa região aqui. Tive a oportunidade de conversar também com Aristides. Aristides também faleceu, um senhor mineiro que veio para cá dirigir a Carpará, né, que hoje é Imaté, né, Carpará. Carpará, o que ele dizia, o Aristides, é apelidado como Peninha, tinha o apelido de Peninha. Ele dizia o seguinte: olha, que nós entendemos que a vocação dessa região aqui é pecuária. Aqui não é outra coisa. Aqui a vocação é pecuária. Por isso os projetos aqui têm que ser para pecuária, tem que ser isso. E aquelas iniciativas individuais, particulares de algumas pessoas, né? Teve um senhor, logo depois de Tupiranga, né? Também já faleceu, esquece o nome dele agora. Ele começou a plantar, né, cacau. Então ele tinha uma renda com cacau, mas era uma questão individual, era coisa dele, não era de apoio, né? Não era apoio do projeto ou da Emater, né? Não, era dele. Então os colonos aqui, passaram desgraça, né? Os colonos passaram dificuldades enormes, porque no inverno as estradas não trafegavam, o cara ficava isolado, né? Passando grandes dificuldades, né? Inclusive de malária na época, que era, né, bastante malária na época. E esses colonos, né, como foram colocados, né, que era já um projeto traçado, né, de fora para dentro, né, como são os grandes projetos até hoje da Amazônia, para a Amazônia, né, não tem projeto da Amazônia, tem projeto para a Amazônia. Esses projetos sempre foram assim. Então foi pensado isso, né, carregar uma grande leva, né, e isso foi declarado, todo mundo sabe dessa história, que era justamente para resolver o problema dos latifundiários do Nordeste, que estavam, né, os camponeses estavam conseguindo tomar as terras que era deles, que os grandes tinham tomado, então era retomada de terra, então estava um grande conflito no Nordeste. Então o governo, né, da ditadura militar, principalmente dirigido pelo grande sanguinário Médici, né, e aí a grande propaganda de empurrar o pessoal para a Amazônia e tudo mais e tal. Então esses agricultores, colonos vão ficar a mercê. Então esses colonos vão se, que nós chamamos de se semi-proletarizar, vão se tornar semi-proletário. Como é que semi-proletário? Porque eles tinham que trabalhar, né, para o chamado grande proprietário, né, desmatando, fazendo, roçando coisas, para poder se sustentar, para poder colocar a sua rocinha. Então ele tinha que trabalhar, né, vendeu a força de trabalho dele para esses latifundiários para poder se manter no lote, senão eles não se mantinham. Por isso que muita gente, né, dos colonos foram embora, os caras foram embora, o cara vai procurar, vai para a rua, vai ser para onde, é procurar outra saída, né, porque as dificuldades foram enormes nesse tempo todo. Para esses, né? Por latifundiário, não. Latifundiário você tinha, né? Aí foi criada a SUDAM, né? A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, que é criada na década de 60 justamente para o grande projeto da geopolítica traçada pela ditadura militar. Ditadura militar nunca pensou em povo, militar, né, nunca pensou em povo, né? Militar só tem a cabeça, né, para cima, né, com a grande burguesia. Essa que é a relação. É por isso que nós estamos vivendo essa direita lascada aí, entendeu? Então, que é atrelada ao poder militar, né? Então dessa forma que eles pensam. Então o trabalhador aqui era para servir, entendeu, aos grandes projetos que estavam pensados para cá, que tudo já estava pensado, né? Transamazônica não é uma, né? Primeiro vamos, vamos dizer que o pessoal gostava de chamar os caras, vamos amansar a área, né? Bota os colonos aí, né, para amansar a área, e os fazendeiros derrubando, né, derrubando a área, porque o INCA foi criado, o INCA em 1970, dentro do programa, né, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, né, né, foram criadas pequenas manchas, né, de assentamento de colonos, aqui mesmo, quer dizer, você teve uma parte
que vem aqui do Porto da Balsa, né, pegando Palestina até o quilômetro 50, era uma faixa, né, de até 7 quilômetros da estrada, né, você assentar colonos, e depois você vai pegar outro em Tupiranga, depois você vai lá, lá perto de Altamira já. Quer dizer, assim, as manchas de assentamento de colonos, então não era uma colonização, né, essa mancha. Não. Então esses colonos vão passar essa grande dificuldade, né, e vão terminando se proletarizando e outros vão indo para a rua e deixando os lotes e vendendo os lotes e desaparecendo. Então esses são os primeiros momentos de grandes dificuldades que se encontra aqui na região, esse tal desse projeto de colonização ao longo da Transamazônica. Mas esses caras já tinham, né, eles já tinham todo, né, porque a pesquisa mineral aqui, ela vem de 50, que os americanos já estão aqui nessa região, registro da década de 50. Os americanos aqui nessa região toda do sul e sudeste do Pará, né? E em 70 é criado o projeto Radan. O projeto Radan vai identificar toda a riqueza mineral, quase, não vamos dizer toda, mas quase toda a riqueza mineral existente aqui na chamada hoje Província Mineral de Carajás. Vamos conhecer todo esse projeto. Então os caras já todo o projeto pensado. O que é? Criar barragem para criar energia, para poder o quê? Não é desenvolver a região, para poder sacar o minério, né, fazer o saque do minério dessa região. Então a barragem do Tucuri é planejada, é construída para esse fim. Então os caras têm o projeto. Colonização era uma farsa, né? Colonização foi uma farsa, né? Teve colonização ao longo da Transamazônica, teve uma farsa aí, né, do governo para, né, empurrar o pessoal para cá, empurrar o pessoal do Nordeste para cá, né, esvaziar os conflitos, né, no Nordeste e criar grandes problemas aqui. Seu Raimundo, a gente trabalha com memória, então é interessante para a gente reconstituir essa chegada, sobretudo, do senhor, quando o senhor vem com a sua família. O que vocês tinham de conhecimento, como é que era? Eu imagino que foi a sua infância, obviamente, né? E quais causas, o que levou a sua família a vir? Que propaganda foi essa que chegou? O senhor lembra que seus pais falavam? Não, meus pais vieram na década de 50, eles não falam em propaganda. O papai veio por questão de vida mesmo, entendeu? Do Piauí, aí disseram que aí não tinha emprego, não sei o que, lá no Maranhão tem. Ele veio para o Maranhão, né, parou em Riachão, ficou um tempo lá, aí não tinha, né, também não tinha muita dificuldade, muita possibilidade, pequena, né? Imagina Riachão hoje, imagina esse Riachão em 1955, 56, né? E aí apareceu um circo lá, né? Foi assim que meus pais, aí papai e mamãe entraram nesse circo e nós se batemos aqui no Marabá. Ficou no Marabá, o circo foi embora e eles ficou, porque o Marabá fica. O Marabá tem um negócio, o cara vai, roda, mas se ele vier aqui, ele fica, não tem jeito, entendeu? Aí, Marabá tem um negócio, cara. Aí o circo foi embora e eles ficaram, né? Aí vai fazer o quê? Aí foram trabalhar em olaria, papai não é muito de peso, desse pegar, não era, né? Ele faleceu uns 2 anos atrás, né? Papai tinha estudado, papai tinha feito naquela época o clássico lá em Fortaleza, né? Que era o segundo grau hoje, né? Essa coisa. Papai, mas também meu pai tinha uma vida também meio boêmia, essas coisas né? Da época, né? Então, essa coisa vai ver para Marabá. Aí Marabá foi trabalho nos Castanhais. Era o trabalho que tinha na época. Era. Né? E as dificuldades encontradas, né? Na relação com os outros moradores ou com quem estava chegando também no contexto. Você tem essa memória? Não, porque é pouca, né? Trato muito mais das dificuldades, né? A dificuldade, né? Aí vai morar na mata, né? Morar na mata você vai ficar para lá isolado, né? Vem aqui só no período de fazer o acerto de conta, volta de novo, essas coisas, não tem muita, né? Eles a memória, né? dessa relação. Quer atender? Não. Tá. E então, aí o senhor falou um pouco dessa atuação dentro do contexto
desfecho dos grandes projetos, né? Porque nessa relação, qual é a minha convivência com a minha família? Minha convivência com a minha família é muito pouca, entendeu? Eu fui apartado cedo, eu tinha 7 anos de idade, entendeu? 7 anos de idade eu fui apartado da minha família, que eu vim para a cidade para estudar, né? Depois moro 3 anos com ele, 66, 69, 69 vou para Belém, né? Sou apartado novamente, vou para Belém, né? Com 15 anos, 15, 16 anos, vou para Belém, né? Vou estudar para lá, né? E só em 78 que eu retorno para Marabá. Então minha relação mesmo com a minha família era muito pouca, né? No período que eu vim aqui, um pouco de férias, como eu trabalhava em Belém e eu trabalhava na feira, né? E a feira não tem férias, não tem. Quanto mais feriado, melhor para a feira. Quanto mais Natal, Ano Novo, não sei o quê. A feira é o melhor dia de feira, então você não pode viajar nesses dias. Então eu pouco vinha em Marabá, entendeu? Então, depois que eu comecei a estudar, ou fazer a faculdade, aí que, de vez em quando, né, em férias, que dava para mim vir. Eu acho que eu fui conseguir um estágio no INCRA, né? Estava no 2º ano de agronomia, consegui um estágio no INCRA e dava aula, né? Naqueles colégios em Belém para aguentar e tal, para sustentar Guaraniaty, porque as condições aqui da minha mãe, né, eram muito difíceis. Então as relações é essa, né? Então a relação é que entendeu? Que eu vou ter de compreensão é quando eu volto para cá. A partir de 78 que eu volto para cá, que eu vou trabalhar no MEB, né, depois vou, né, depois saio do MEB, vou trabalhar de topografia, vou ser professor, vou ser não sei o que tal, né, vou conhecer essa turma aqui, né, vou conhecer essa turma do MEB, vou conhecer a turma da CPT. A sua militância, ela inicia no MEB? Pode dizer que sim, inicia um pouco em Belém, nas conversas que eu tive com o movimento estudantil, né, a gente começa um pouco em Belém, né, a conversa que eu tive com algumas pessoas, né. Depois, quando eu volto para cá, aí vai iniciar essa relação com a companheirada do MEB, da CPT, né? E depois, né, quando eu vou para o estado em 84 a gente cria o CEPASP e nós vamos criar uma conversa, já vamos estar inserido dentro do movimento que está se dado aqui na região. Quer dizer, eu conhecia mais... Eu conheci de conversa, né, 73, né, os caminhões passando de Marabá para Altamira, né, carregados de gente, principalmente depois que monta o Pacal, que é o projeto de cana, né, trazia muita gente no período de cortar cana, tudo mais isso. Mas nesse período de 70 a 77 eu estou em Belém, né, então nesse período mesmo de início da Transamazônica, aqui eu estou em Belém. 77 e Raimundinho... 78 é que eu volto para cá, né? 78 é que eu vou viver aqui, que eu vou ter mais presença, né? Como que era a sua atuação no MEB e na CPT também? Com quem eram as pessoas? Quais eram as principais reivindicações e conquistas também possíveis? Contextualize um pouco para a gente, por favor. O período que eu trabalhei no MEB, eu trabalhei com uma comunidade que eu estava falando aqui no quilômetro 72 da Transamazônica, né? Trabalhamos. Qual era a ideia que estava no momento? Quer dizer, no momento a gente trabalhava com a orientação da educação de adultos, né? Alfabetização de adultos, né? Era a alfabetização que era a nossa linha. Nesse momento que eu tive que sair, eu né, tinha elaborado um projeto já na linha, né, da minha formação, que era discutir com o pessoal, né, desenvolvimento de hortas, né, plantio de, né, plantas medicinais, começar a pensar outra coisa, que não aquilo que estava imposto, né, do desmata, mandioca, não sei o que, capim. Vamos pensar, começar, porque a ideia é você mobilizar o povo, né? Então é isso. A ideia é mobilizar o povo. Agora você mobiliza por onde? Né? Por onde dá possível de se conversar, né? E a grande orientação nossa, né, nessa conversa toda era nesse sentido. Mas aí eu tive muita dificuldade, porque eu tinha 3 meses de MEB. Né? Foi 3 meses muito difícil, porque nesse período de 78,
se agrava, se agrava muito, já vem agravado, mas se agrava muito a relação Estado e Igreja, né? Então há uma perseguição enorme, né? Para quem trabalha na igreja, quem está na igreja, é uma perseguição enorme, né? E o pessoal ia botar na cabeça da mamãe que o que é que eu estava fazendo aqui. Aí naquela época estava de doutor, né? Formou é doutor, né? Como é que um doutor só gastou tanto o rapaz lá e vem para cá fazer aqui para andar aí com padre, com esses padres aí, tentar beber. Rapaz, se enchia a cabeça da mamãe. Quando eu chegava de viagem era um transtorno em casa. Aí eu tive que sair. Aí ela conseguiu, nessa relação, né, conseguiu um emprego para mim no Piauí, lá em Teresina. Eu fui para o Piauí, fui deportado, aí fui passar uns dias lá. Aí passei uns 6 meses, foi quando eu conheci a companheira Angelina por lá, né, 78 e tal. Aí voltei para Marabá. Aí voltei, vou retomar, né? 79, vou retomar, vou trabalhar com topografia, vou me virar no que der, né? E por que essa imagem ruim dos padres, dos religiosos? Não é imagem ruim, não tem imagem ruim, tem contexto, a relação igreja e Estado, né? A perseguição aos padres, né? Mas aqui na região, Raimundinho, o que estava acontecendo naquele contexto que trouxe essa dificuldade dos movimentos mesmo, de perseguição? 78 você inicia aqui, 76 você inicia a primeira ocupação de trabalhadores aqui na região, né? Você tem o 77, 78 você começa, né, a grande ocupação ali na região de Pau Seco, tudo mais, tal, você começa os conflitos aqui na região, entendeu? E né, já vem de Conceição do Araguaia, né, de Conceição do Araguaia, o Dom Estevão, né, grande apoiador da luta dos camponeses naquela região. Do Alano vem de lá para cá, do Alano vem para cá, né? E do Alano era o bispo daqui, de 78, né, com quem a gente tinha relação. Então nosso trabalho era esse, né, organizar os trabalhadores, organizar o povo, organizar os camponeses, né? Então isso não é bem visto pelos militares, né? E é o início da implantação do 52 bis aqui, é o início da implantação do 52 bis, é implantado o 52 bis aqui, se não me engano, em 78, 77, por aí e tudo mais. Então aqui antes tinha o tiro de guerra, entendeu? Nós tínhamos saído de um processo da guerrilha do Araguaia, né? Onde nós passamos vários, né, sufocos aqui de opressão, de perseguição, de situações, né, difíceis, né, nessa situação. Então, aqui está nisso. Então, aqui está esse clima. Entendeu? Em 78 está esse clima, né? Tinha encerrado, vamos dizer assim, a guerrilha do Araguaia, porque a guerrilha do Araguaia não encerra aqui, né? A Serra do Araguaia vai ser encerrada em São Paulo, com o assassinato do Pedro Promar e do Gabrois, né? Se não me engano, né? Assassinado lá na Lapa, né? É ali que dizem que, né, porque não acabou aqui, eles começaram a sair perseguindo onde tinham os companheiros, que eram as lideranças, né, dirigentes do PCdoB, que acompanharam, né, e que insistiu, né, no processo da luta armada, né, para enfrentar a ditadura militar. Então aqui é isso aí. Então a igreja, entendeu? E a composição política que tinha o do Alano, de defesa dos camponeses, né? Então isso, quem vai trabalhar com esse povo entendeu? Também é perseguido. Então é isso, entendeu? Então começa o processo justamente aí. Que eles começaram aqui em 73. Em 73 eles iniciaram o tiro de guerra aqui em Marabá, que era para recrutar os primeiros, para ir prestar serviço militar, tudo mais e tal. 73 foi justamente quando eles começam né, a primeira etapa, né, de perseguição, né? E chegaram em Marabá, eles ocuparam Marabá, Marabá ficou ocupado em 73. E inclusive a gente, 10 horas era toque de recolher, 10 horas era toque de recolher. Às vezes a gente
fingia para sair por ali, mandar fechar o bar, ficar dentro, mas o cara meio... Né? Só saía de manhã, porque... né? Então é um negócio meio doido, né? Então nós estamos vendo isso, nesse final de 78 nós estamos vendo isso. Aí o que nós vamos fazer? Quando eu cheguei aqui nós vamos, né, eu fui, aí tinha um grupo de jovens chamado Moju Maestro, Movimento da Juventude Marabaense em Cristo, eu integro esse grupo, nós vamos trabalhar, né, na perspectiva de recuperação, né, da cultura, da arte em Marabá, essa coisa toda e tal. E por conta desse debate todo, nós elaboramos uma peça, né? Tem o Botelhin, né? O Botelhin, nós éramos dessa época, do Moju Maestro, tinha um companheiro que passou por aqui, e nós elaboramos uma peça chamada Terra para Quem Nela Trabalha, né? Fizemos a primeira exposição dessa peça na igreja, né? Na igreja, depois da missa da noite, no dia de domingo, com muita gente assistindo essa peça. Depois nós fizemos essa peça, depois apresentamos essa peça em praça pública, né? Naquele coreto que era dali da praça, né? Que hoje está aquela coisa de artesanato, né? Tal. Depois fizemos o festival de música, né? Que era na quadra, onde hoje é a quadra Osorim, que era a quadra do Municipal. Realizamos ali a feira, né? A primeiro festival, né, de música, que o pessoal até hoje fala, né? FECAM, mas não era FECAM, isso aqui era Festival da Música tal. Você começa ali, FECAM começa ali, entendeu? Começa ali em 79, se não me engano. Com a juventude da igreja, né? Fizemos uma boa relação, nós tínhamos uma boa relação, fizemos uma boa coisa. Enfim, né? Aí vamos criar, né? Depois nós vamos criar, na década de 80, vamos criar a Associação Marabense de Proteção da Natureza, que é outro pau na cara de quem está fazendo coisa, principalmente quem estava na praia tirando pedra, estava começando a tirar pedra de Marabá. Então, eu vou me meter num bocado de coisa que as pessoas não gostam, né? Então não pode ser né? Essas coisas. Então essas relações que a gente vai, né, tentando, porque eu tentar viver a realidade, viver o momento, essas questões. Então é isso. Então é essa, né? Essa é a grande dificuldade que todos que lutaram aqui tiveram que enfrentar, né? Tiveram que enfrentar. Década de 80, né? A grande perseguição, né, dos poceiros assassinados com Sebastião da Teresona, o líder dos matadores de gente aqui na região e tudo mais e tal, né? Tinha momento que nós não podíamos nem sair de casa, né, para nós tomar nossa pinga, nós ir para a casa de um, hoje vai ser na casa de fulano, esse final de semana vai ser na casa de fulano, outro final de semana na casa de fulano, você não ia mais para boteco, você não ia para a praia, você não ia para lugar nenhum, entendeu? Então você vai viver, né, década de 80 a 85, até 85, mais 86, um negócio muito mais pesado que era, né, e assassinato seletivo, né? Depois vão acontecer as chacinas, né? 85, a primeira chacina que foi 84 de Ubá, depois tem a da Princesa e por aí depois vai. Nessa linha de segurança, a gente sabe que no sul e sudeste do Pará, em vários outros espaços, algumas lideranças elas são covardemente assassinadas, enfim, existe toda essa atmosfera de que algo pode acontecer o tempo todo. Isso aconteceu com o senhor até hoje ainda sente essa atmosfera de que alguém que poderia estar marcado, houve ameaças durante esse percurso diretamente. Como é que o senhor lidou desde essa época até hoje, na verdade, com essa questão da segurança? É uma coisa que a gente deixa, por mais que você tente trabalhar, mas você sempre está vulnerável, né? Você sempre está vulnerável. Porque os esquemas né, que esses caras usam, né, usam todo tipo de coisa. Você pode estar no maior cuidado. Nós não aprendemos isso, né? Como é que assassinaram Chico Mendes, né? Como é que assassinaram Chico Mendes com cobertura, né? Com dois policiais, na hora que vacilou, tocaram fogo, né? Então
né? Então, nós vivemos sempre nessa insegurança, nessas dificuldades que a gente, né, sempre viveu aqui, né? Tivemos, né, momentos mais difíceis, né? E inclusive o companheiro nosso orientando para que a gente saísse da área, saísse da região, fosse dar um tempo fora para não sei o quê, para não sei o quê. Mas a gente aprendeu que, né, ou se enfrenta, né? Quanto mais você se amolece diante da dureza, mais a dureza fica madura. Quanto mais você enfrenta, menos resistente ela fica. Então a gente aprendeu a lidar, né? Conviver e sabendo que está correndo um risco, mas o que é que você, né? Se todos que correm risco sair, vai ficar quem? Fica ninguém. Então, e se a gente vai dar um exemplo desse, sofreu a perseguição, sai, os outros também vão sair. E aí? Então acho que essa é a tarefa, né? Tarefa de resistir, de enfrentar. E aí retomando um pouco, né? Nesse processo de chegada de novos colonos, né, de tentativa de implantação da colonização, como que foi também a relação com as pessoas que já estavam aqui? Porque essa região é uma região de campesinato poceiro, né? São pessoas que ocuparam terra, que não tinham título, e que aí, como o senhor está falando, vem os grandes conflitos, né? Necessidade de resistência com relação aos grandes empresários latifundiários que também né, recorrem à grilagem, mas também de ocupar terras públicas, mas também de desocupar aquelas já ocupadas, né? O senhor presenciou algum conflito nesse sentido, nessa política de colonização, com relação aos que já estavam aqui? População camponesa, tradicionais, indígenas? O que é que esses milicos tinham na cabeça além de minhoca, né? Eles tinham né, que a Amazônia era um vazio. Aqui não tinha ninguém, né? Vamos para lá, sai daqui, o Nordeste está cheio de gente, vamos para a Amazônia, que a Amazônia não tem ninguém, né? Essa cabeça que tinha, né? Essa coisa toda mais e tal. Por trás tem uma outra lógica, que esse pessoal vem para servir de mão de obra. Ele não vem para cá, como eles faziam os convites lá no Nordeste, principalmente no Pernambuco, na rádio de Pernambuco, jornal de Pernambuco, tudo isso chegava no povo dizendo, olha, tá lá, tem terra para danar e tal, estão esperando vocês, tal, aquela coisa toda e tal. Isso tinha uma estratégia. Trazer o pessoal para cá para servir de mão de obra para os grandes projetos que aqui iam ser desenvolvidos. Barragem do Curuí, projetos pecuaristas, que era desmatamento, era no Machado ainda, né? Não era nem no Motosserra, era no Machado. Então como é que vai desmatar essas terras para esses caras? Quem é que vai desmatar essas terras para esses caras? Né? Grandes empresários do Sul, né? que de lá do escritório, tinha um escritório em São Paulo, né? Para aquisição de terra de 3.000 hectares aqui na região. Acho que o INCRA estava vendendo barato para esses caras, essas coisas todas. Então isso é a leva, então vem muita gente para cá. Chega aqui, essa turma não vai encontrar a terra que está prometida, né? Essa terra não vai estar aqui. Vai estar aqui não, aqui essa gleba é do doutor, não sei quem, tal, mas não, do doutor não aparecia, tinha só o que a gente chamava de gato, né? O cara ou o gerente, como eles chamavam, né? O gerente, essa coisa, mas tal. Então isso vai. Aí aqui na região tem um processo histórico antes disso, né? Que são os castanhais, a apropriação dos castanhais. O que é a apropriação dos castanhais? O cara recebia, né, o direito de aforamento de 3.600 hectares e ocupava 10.000, 15.000 hectares, 20.000 hectares, 40.000 hectares. Né? Então, esses caras tinham uma terra que não era, nem o aforamento não cobria. Era muito maior do que aforamento. E esse pessoal foi aprendendo com aqueles que trabalhavam lá. Dizia, olha, vocês estão precisando de terra? Eu sei onde é o limite da légua do castanhal tal, é ali. De lá para lá, não é mais dele não, ele está ocupando, tirando as coisas aí, mas tal. E aí o pessoal começou a ocupar. Ah, é? Ah, e tal. Não tem terra para nós? Vai ter. Porque o projeto não era por os camponeses, isso era por grande. Por isso que é criado a Sudã, por isso é criado o BASA, por isso que é criado o FINAM, Fundo de Investimento da Amazônia. Isso é para pequeno, não é. Pequeno não tem, como não tem até agora. Acabou o financiamento para pequeno, entendeu? Então nunca foi.
essa região aqui é para os grandes, é para as grandes empresas de mineração, que ele já sabia o que tinha. Por que construir barragem? Porque precisava energia para poder funcionar os projetos de mineração. A barragem é planejada lá junto com a colonização, né? E depois vai inundar, a própria barragem vai inundar a colonização aqui do quilômetro 72, aqui depois do Piranga Cajazeira para frente. Né? Quer dizer, então aí essa turma diz, olha, nos chamaram, então agora vai ter que ter. E aí como é que vai ter que... como é que vai ter que ter? É ocupando. É ocupando. E a turma começa a se organizar nesse processo. E aí os sindicatos, que até então, né, eram criados pela Eletronorte, como Tucuruí, Jacundá, Tupiranga, né, eram criados, né, depois os camponeses vão tomar esse sindicato da mão desses pelecos, chamado na época pelego, sindicato dos trabalhadores de São João da Araguaia, cara, mais de 20 anos aqui, entendeu? Porque criado pelo INCRA, aí a turma vai tomar. Primeiro sindicalista, né, depois dessa leva de pelego, é o seu Almir Ferreira Barros, também já falecido, né, aqui de São João do Araguaia. Né. O gringo é assassinado em 1980, né, 5 de maio de 1980, o primeiro camponês assassinado na região por mando do Curió. Por isso que a guerrilha não acabou. A guerrilha não acabou lá, porque o Curió ficou na área fazendo terror na cabeça dos trabalhadores. Né? Era o Curió que ficou aqui fazendo terror na cabeça dos poceiros, né? Com exército, com polícia federal, com polícia militar. Né? O escritório de São Geraldo, do INCRA, era um quartel do Curió. O camponês era preso, o poceiro era preso, levava primeiro para lá. Aí tinha uma sala onde ia ser interrogado, ia ser torturado para depois ir para a cadeia, ou assassinado. É assim. Então é a década de 80, final de 70 a 85, é esse clima todo aí, entendeu? Quer dizer, tudo. E para eles, né, depois da guerrilha, todo que falasse contra era comunista. Eles pegaram uma noia de comunista que todo para eles era comunista, né? Quem estivesse do lado de poceiro é comunista. Quem, né, não falar a língua dos militares é comunista. Então é uma justificativa para reprimir, né? Para reprimir, para, né, derrotar, para arrasar, né? Limpar essa área. É o que o companheiro Aloysio chama, eu tenho usado muito, que é a história do desempendimento. Tem que haver o desempendimento. O que é o desempendimento? É tirar aqueles que estão impedindo o processo. Tem que tirar aqueles que estão impedindo. Quem que está impedindo? Os poceiros, os camponeses, que diz que aqui, né, que também quer o cunhão deles, quer um pedaço deles, né, quer a terra deles também. Então é isso que vai gerar, né, o grande conflito aqui nessa região, porque aqui onde estão os maiores latifundiários que eram os donos dos caixanhais. Os donos dos caixanhais que cobertavam essa área toda aqui. 1 milhão e pouco hectares de caixanhais era assim. Na mão de 9 e 10 oligarquias. E assim, Raimundo, então, nessa linha de raciocínio, o que significava, então, naquela época, o que o governo chamava de desenvolvimento da Amazônia, dentro desse raciocínio? E aí, elaborando, né, a partir também da sua trajetória, dessa sua compreensão, o que significava essa ideia? Desenvolvimento da Amazônia dentro desse contexto e dessas ações geopolítica e também... Isso era discutido pela população já desse nível de debate, assim, o que esse desenvolvimento, essa ideia de estar aqui na Amazônia e estar atuando nesse processo que massacrou essa população, né? Enfim, é como o senhor falou, que amansou essa terra para que depois desses grandes projetos chegassem, já era uma coisa percebida, as pessoas foram vivendo isso sem entender direito o que estava acontecendo. Foi passando. Eu acho que quando nós criamos o CEPASP em 1984, isso deu mais luz para a gente. Por que mais luz? Porque nós começamos a fazer relação com outras pessoas de fora, né? Com professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o pessoal da UFPA, né? Com o pessoal do IDESP, né, que era o grande centro de pesquisa que nós tínhamos no estado, que depois o governo acabou, acho que foi o velhinho lá que acabou. Né? E, enfim, quer dizer,
E aí nós começamos a realizar encontros aqui. O CEPAS começou a realizar encontros para debater essa região aqui, né? Então começamos a participar de encontros fora, um encontro em Belém, né? O encontro em Belém, manifestação que nós fizemos enormes, contra o fechamento da barragem de Tucuruí, enquanto não limpasse a área que nós sabíamos que estava cheia de venenos trazidos, né, para desfolhante, né, que é até uma empresa de seguro de pecúlio dos militares, né, que ganhou, disse que para fazer o desflorestamento da área onde ia ser o lago. Então nós sabíamos, né, eu tinha entrado no estado em 84, fizemos uma andada por lá, então muita coisa. Então tudo isso é uma luta. Aí nós vamos participar, vamos criar em Belém um movimento em defesa da vida, que vamos fazer uma caravana séria, porque tem caravana que não é séria, é politiqueira. Mas essa foi séria, uma caravana que nós viemos, entendeu, para cametar a Tucuruí, fazer ato contra o fechamento da barragem de Tucuruí, entendeu, em 1984, 85, né, nessa grande luta. Então nós começamos a entender, é o tempo que eles vão discutir o Calha Norte, então nós tínhamos relações, nós tínhamos uma boa relação com intelectuais das universidades fora né, quer dizer assim, tanto da Universidade Federal do Pará como fora do Pará, com quem nós nos relacionávamos, tínhamos as informações, participávamos de grandes debates, e o grande debate que se colocava nesse momento era isso, eram os grandes projetos na Amazônia. Para quê? Para quê? Né? Era essa a estrutura. Qual a estrutura? Portos, aeroportos, rodovia, ferrovia, né? Hidrelétricas, isso aí. Era isso, então para que isso? É para o camponês? É para os índios que aqui habitavam, né? Ou ainda habitam? Para ele não é. Sudão vai financiar projeto para camponês, para colono? Onde é que a Sudão vai financiar para colono? Então tudo isso, nós vamos fazer o grande debate. Vai ser grande debate aqui na região, com grandes contribuições de vários companheiros, né, como a Edna Castro, né, que contribuiu muito com nossos debates aqui na década de 80, né. Em 1889 nós realizamos o primeiro encontro marabaense em defesa do meio ambiente, 88, que era no clima da implantação das siderúrgicas aqui em Marabá. Então nós realizamos encontros aqui trazendo companheiros de Minas Gerais para contar como era a realidade lá com as siderúrgicas lá, produção de carvão, destruição da mata, essa coisa toda e tal. Aí fizemos 88, 89, 90, 91, 4 anos seguidos, que nós trazíamos indígenas, inclusive os indígenas participavam, né, desse encontro, principalmente o Paiaré, era um lutador permanente com quem nós tínhamos grandes relações de luta aqui. Tem um momento de muita luta, né? Muita luta, muito enfrentamento diante dessas grandes destruições que foram se vendo. Primeira presença que nós vimos, né, clara, foi com o fechamento da barragem do Tucuruí, o que foi o grande problema criado para as populações, tanto ribeirinhas como o pessoal, né, mais afastado, que também chegaram a ser atingidos. Os grandes problemas criados com aquele aglomerado em Tucuruí, né, que é hoje, né, um grande problema da cidade de Tucuruí. É um grande problema social que não se resolve, Com esse estado não, esse estado aí não, né? Quais são esses problemas assim, mais que o senhor tem acompanhado nessas comunidades? Nessas aglomerações, né? O que as populações dessas localidades reclamam mais e reivindicam? Falta de tudo, entendeu? Um grande problema que o pessoal vive, principalmente, é a questão sanitária. É a questão sanitária, é a questão da segurança. E hoje o grande problema é o problema da falta de oportunidades de trabalho. É demais hoje. As terras também, né, foram ficando mais dificultosas. O camponês hoje é um problema sério. O camponês não tem estrutura, não tem mecanização para, né, revirar essa terra, para melhorar a terra, para plantar, para melhorar o plantio. O cara ainda está na enxada, o cara ainda está aí na enxada, na foice, no facão, no machado. Né? Isso aí cai agora, como esse ano, quer dizer, foi uma chuva antecipada e muito forte.
Um período chuvoso muito grande e antecipado. Então as pessoas que plantaram feijão, mandioca e milho, se não plantar de novo não vai ter, porque foi tudo para baixo. Até a mandioca apodreceu no chão, entendeu? As coisas da mandioca apodreceram, entendeu? Quer dizer, então você tem então o problema hoje é muito maior, entendeu? Não é só hoje na cidade, o problema no campo também está um problema sério, as pessoas estão desassistidas, as pessoas estão... Né? E o Tucuruí é isso, Tucuruí é uma cidade muito grande, uma população muito grande para pouca oportunidade, entendeu? Para pouca oportunidade de trabalho, tudo mais. Então, eu fui Tucuruí, fui em Tucuruí, acho que tem 7 anos. 7 anos. Aí fui no mercado de manhã. Vai lá para você ver a tristeza de pedinte, alcoólatras, né? Isso. Tudo como repercussão desse processo. Desse processo. E assim, Raimundinho, e algumas perguntas mais direcionadas, né? Como que o senhor vê então o papel desses migrantes, né, para esse processo que o governo chamou de desenvolvimento da Amazônia? Né? Qual foi o papel desses migrantes? Claro que teve essa dificuldade que eles enfrentaram, né, que foram impactados negativamente, mas e a contribuição deles, né? Ou o papel? Eu acho que o papel, eu não vou nem chamar de desenvolvimento, entendeu? Porque esses migrantes sem oportunidades, migrantes sem oportunidades, estão aqui lutando e resistindo e tudo mais, são mais uma resistência a esses grandes projetos de destruição. Né? Esses camponeses, são os índios, quilombolas, essa é a grande resistência na Amazônia. Eu trabalho muito aqui na nossa região sul e sudeste do Pará, são esses, entendeu? São esses incansáveis que estão permanentemente. O urbano não, entendeu? Faz um ato público, não sei o que, não vai para nada, fica naquilo mesmo, e aí vão, né, conversar fiado e tudo mais. Tá. O camponês não, ele está enfrentando a dificuldade de ficar na terra, está enfrentando a dificuldade do Estado, né, que não conserta uma ponte que o cara tinha que passar para levar a macaxeira dele para a cidade e tudo mais. Enfrenta a mineração que está chegando à sua porta aí para expulsá-lo e tudo mais. Tal. Então é um clima de tensão, mas é esse pessoal, quer dizer, eu considero, quer dizer assim, não num clima de desenvolvimento, mas num clima de resistência à grande destruição planejada pelo governo brasileiro para a Amazônia e pelos governos locais, pelos governos estaduais, que seguem a mesma sequência. O Pará está aí. O estado com maior desmatamento na Amazônia. Está aí. Né? Mas você vê o discurso e a propaganda, né, do governo, que, né, mais e tal. Então é isso. Então quem resiste? São as populações tradicionais, são os quilombolas. São as populações tradicionais que não são quilombolas, como nós temos muito hoje na Amazônia, né? São ribeirinhos, pescadores, né? Extrativistas, né? Que estão ainda ali resistindo, tudo mais tal. Região de Abaetetuba, que lindo, né? O pessoal ainda resistindo com açaí, né? Com as culturas, né? Ainda originárias, né? Sem desmatar, sem nada, vivendo na beira do rio, e agora chegando a construção dos grandes portos naquela região de Abaetetuba para expulsar as populações que estão historicamente ali. Então é isso, essas populações estão resistindo à grande força do capital e os interesses internacionais, imperialistas, para sacar tudo que tem na Amazônia, para retirar, né, até o sangue do povo. É isso. Não aconteceu o que é negado, né? Não é isso, não tem desenvolvimento. Tem um saque. A Amazônia não tem desenvolvimento. Nunca teve desenvolvimento, tem um saque. Os projetos são para saque, né? Saque da grande riqueza, principalmente mineral. Nessa perspectiva, Raimundinho, entendendo a Transamazônica como um desses, né, desses braços aí, dentro desse projeto de desenvolvimento, o que significa para o senhor hoje essa Transamazônica, né? Esse projeto de ligação, de desenvolvimento por meio dessa rodovia? Transamazônica é o grande desastre. Um grande desastre. Não é?
Você pega, vamos pegar do Estreito. Não vou nem pegar mais para lá, né? Porque lá vai até a Paraíba, né? Lá em Cabedelo, que é o marco zero da Transamazônica, até limite com a Bolívia, o Peru, né? Então, é o grande desastre. Qual era a preocupação do Chico Mendes com as rodovias? Né? O asfaltamento, né, que foi uma grande luta que, né, culminou em tanto, né, o assassinato, essa questão toda. Porque os inimigos do Chico Mendes não eram só os latifundiários, era o Estado, era o Império Norte-Americano, né? Se implantar aqui, essa história né, uma situação histórica, né? O golpe de 64 é exemplo disso, né? É para isso, é para que eles pudessem se apropriar, né, disso aqui com mais facilidade, né? Então essas questões, né, ela tem que se remontar sempre mais atrás, né? O papel desses milicos a serviço do interesse imperialista na Amazônia, é isso. Qual é o papel desses milicos aqui na Amazônia se não é servir aos interesses imperialistas, para reprimir ao povo que se opõe a essa grande destruição e esse grande saque da Amazônia? Entendeu? Agora nós estamos vendo, né, principalmente agora, né, que sempre foi, Mato Grosso, Pará e Rondônia, principalmente Pará, sudeste do Pará, foram os palcos, né, onde os camponeses, né, tiveram a coragem de enfrentar o processo da destruição. Né? Agora nós estamos vendo em Rondônia o grande cerco, né, os camponeses em Rondônia, assassinaram 3, assassinaram 4, prenderam 5, prenderam 10, entraram na casa do advogado, tomaram tudo. Está entendendo? Um negócio que nós, né, renova sempre. Né? Os grandes interesses. Qual os grandes interesses em Rondônia? Além da terra, latifundiário, é a grande riqueza de diamante. É uma grande potência de riqueza de diamante e outros minerais de ouro e tudo mais que está ali. Entendeu? E grandes interesses que estão ali. Então quem está impedindo? Os camponeses, porque os camponeses se apropriarem dessas terras, eles não vão aceitar sacar. Né? Eles vão lutar, né, até o fim para que não faça o saque das nossas riquezas, que eles sabem que é importante. Então os camponeses não podem, tem que estar na mão de latifundiário que depois cede às grandes corporações, né, para que possa fazer o saque. Então é essa. Então a Transamazônica é um grande desastre. É um grande desastre. Né, que você vai cortar, né, porque era isso. Era a Transamazônica, perimetral norte, saindo do Acre até o Amapá e a Cuiabá-Santarém, cortando, que agora asfaltaram, mas isso foi um grande desastre para a Amazônia. Então essa estratégia abre isso para facilitar para quem? Para os grandes projetos, por grandes corporações, por grandes latifundiários do sul e sudeste do país. Entendeu? E hoje é colaiado com os interesses imperialistas, que hoje o que tem de terras na mão de estrangeiro, isso não é brincadeira. Mas não só pelos direitos que foram conseguidos de se apropriar, como também através de laranjas, né? Testa de ferro, que a gente chama, que estão aí, testa de ferro, né? Mas por trás é uma grande corporação internacional, principalmente americana. Né? Então é isso. Eu considero a Transamazônica como um grande desastre para a Amazônia. Também teve a serviço dessa internacionalização da Amazônia, né? Da venda da... Justo. A internacionalização é feita pelo próprio Estado. O negócio de dizer, não, nós estamos contra a internacionalização. Mentira. Esses caras sempre foram entreguistas, né? Sempre foram entreguistas aos interesses internacionais. O milico brasileiro são cria dos milicos americanos, da CIA, né? São subordinados. Então é isso. Então a Amazônia passa por isso, passa por todos os interesses que vêm de fora para cá. E aqui, nós amazônicos, né, temos que enfrentar a situação ou pedir para cagar e sair, né? Bom, então, vocês têm uma pergunta mais? Então, Raimundinho, fica à vontade, se eu quiser falar mais alguma questão, tiver mais alguma memória,
A expectativa daqui a 50 anos, o que é que o senhor espera do governo, das populações para esse entorno da Transamazônica e da BR-163? A gente está completando 50 anos de todo esse desastre, como o senhor chama. O que é que a gente espera para esses 50? Qual a expectativa que o senhor tem? Daqui a 50 anos, como é que se possa estar? Olha, eu tenho uma expectativa muito positiva, né? Muito positiva, mas não com o que haja governo, né? Não haja governo capaz, né, de que a Amazônia se torne realmente uma área, né, para os amazônidas com uma perspectiva, né, de valorização, de interesse da humanidade. Isso no governo nenhum faz isso do governo, né? O grande desastre que foi feito pelo Lula, né? Pelo Lula, a barragem de Santo Antônio e Giral, né? Que a Rondônia, hoje boa parte das áreas foi perdida. O grande desastre feito em Altamira foi pela Dilma, governo do PT, entendeu? Que é a barragem de Belo Monte, entendeu? Então não tem, porque esse Estado vive a serviço dos interesses imperialistas. Como dizia o Marx lá atrás no Manifesto Comunista, o Estado é um instrumento e vai ser um instrumento da classe dominante daquele momento. E os governos são os gerentes desses interesses. Então não tem, é papo furado. Entendeu? Mas qual é a minha expectativa? É que principalmente os camponeses, índios e quilombolas, estão se organizando, estão perdendo, mas estão aprendendo a se organizar, estão aprendendo a se preparar, e acredito que só camponeses, índios e quilombolas, e com apoio, né, de democratas, né, das universidades, dos sindicatos urbanos, né, que possam ainda compreender esse processo, quem sabe, nós possamos daqui a 50 anos poder fazer um reviravolta nesse processo. E aí sim, aí nós possamos pensar numa Amazônia, né? Uma Amazônia onde todos camponeses, índios e quilombolas possam ter paz, poder desenvolver a Amazônia, né? Sem a pata dos imperialistas. Essa que é a minha grande expectativa, né? Mas de governo não tem expectativa nenhuma, que todo vai dar a mesma coisa. Então a gente agradece, muito obrigada pela sua contribuição. E a gente vai conversar agora